depois, hoje ela... Agora esta chamada está sendo gravada. Mas hoje ela resolveu começar a participar aqui conosco presencial, né? Eu só pediria a alguém que puder orar por nós, deixa eu aparecer a cara aqui, né? Um pouquinho para saudar vocês. Amém? Glória ao Senhor Jesus por esse dia maravilhoso, né? Então, vamos aí, por favor, um voluntário que possa abençoar nossa aula hoje. Posso orar? Pode orar então, tia. Já está gravando, viu? Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de nos encontrarmos, de revermos os irmãos, embora muito longe, como é o caso do pastor John. Obrigada, Pai amado, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas, abrindo nossas mentes, que teu Espírito, Pai, que teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento para aprendermos, Pai, o que vai ser dito hoje. Que teu Espírito Santo, Pai, esteja na direção ali do Lucas, que ele possa, Pai amado, ser guiado pelo teu Santo Espírito e que a tua sabedoria nos chegue, Pai amado, para que possamos crescer em direção a ti e para podermos todos os dias te honrar e te glorificar com as nossas vidas, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Glorioso Deus, obrigada, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Quem está querendo esfriar hoje também? Vou botar um casaquinho aqui. Então, vamos aqui continuar. Eu deixei a igreja de Filadélfia, de propósito, por último, né, falei da Sardes e da anterior, né, porque ela representa a igreja preparada, né? A Sardes foi a última, né? Nós temos duas igrejas e depois ainda tem a Laodiceia, né? A Laodiceia parece aquela que fica para a grande tribulação, pelo perfil da igreja. Então, a gente conhecendo o coração de Deus, ou seja, sabendo que Ele nos ama, e não indo pela letra, a gente entende que Deus não quer que nós fiquemos na grande tribulação. Então, procurar se encaixar como uma igreja de Filadélfia, como eu falei na aula passada, todas as igrejas tinham problemas, mas tinha duas igrejas que não teve nenhum tipo de advertência. A de Esmirna e Filadélfia. É a segunda, são 7, né? A segunda e a sexta, né? Porque a primeira está ligada com a sétima, a segunda com a sexta, a terceira com a quinta e a quarta no meio, fazendo uma menorá, né? Então, as hastes na menorá, elas se conectavam. É só pegar aí uma figura da menorá, que ficava no templo, isso, Esmirna e Filadélfia, é isso mesmo. Então, essas duas, elas não têm repreensão, Jesus não manda se arrepender de nada, né? Tá tudo certo, só que a primeira vai passar por uma perseguição de 10 dias, porque luta contra um império maligno numa cidade perversa, né? Bom, o que acontece? Se você subtrair essas duas, ficam 5. Dessas 5, dentro das 5 que sobram, você pode entender que tem 5 noivas, ou virgens, né, que estão prometidas a um casamento, tolas e 5 prudentes. Tá? Então, dentro da mesma igreja que tem algum tipo de advertência, tem pessoas que não recebem essa advertência porque a carapuça não cabe, entendeu? Vamos falar assim no português bem claro. Mesmo que esteja dentro de um aspecto dessa igreja. Então, a carapuça da advertência é para aqueles que estão dentro daquela condição daquela igreja e que realmente não estão com a sua condição resolvida. Bom, então, quando nós pensamos assim, né, nós fizemos aí a explicação de que a igreja representaria épocas da própria igreja, representaria a situação regional da igreja da Turquia,
certo? E representaria também a nossa vida pessoal como igreja. E aí, o que nós queremos dizer com isso, né, fazendo esse apanhado aí? É que, de qualquer forma que você se identificar dentro de outra, eu me identifiquei dentro daquela que perdeu o primeiro amor, né? Por causa da minha vida, da maneira como conduziu a minha vida, e eu estou na recuperação desse primeiro amor. Então, significa que eu estou me usufruindo do arrependimento, né? E da exortação que Jesus deu para estar preparado. Então, como o Senhor não quer que nós fiquemos na grande tribulação, porque o esquema teológico, ele já classifica de cara que você tem que ficar, está escrito. Não é bem assim. Você tem que pegar a Bíblia, né, e carimbar com o coração de Deus, que o pastor João sempre fala isso, e isso tem nos ajudado muito. Vocês não imaginam, pelo menos para mim, eu sou agradecidíssimo a Deus por esse critério que Deus usou do pastor João para nos ensinar a analisar as Escrituras. Porque ontem eu passei uma luta aqui, o pastor João estava aqui, Satanás abriu aqui a Bíblia do meu lado, nas Escrituras, querendo usar a própria Escritura contra mim. Então, letra por letra, o diabo sabe usar letra. Cálculo por cálculo, o diabo sabe fazer cálculo. Teologia por teologia, o diabo conhece as teologias. Então, existe um pequeno diferencial que a gente tem que alcançar na comunhão com Deus, que é entender o amor de Deus para poder satisfazer esse amor com gratidão. Como eu já falei uma vez aqui, que eu usava o critério das coisas certas e erradas para não praticar o mal. E o pastor João falou para mim que ele procurava agradar o coração de Deus. Não era questão de certo ou errado, era questão de agradar o coração de Deus. Eu falei, vou trocar meu critério, porque o meu critério é pior do que o dele é muito melhor, muito mais excelente. Então, troquei. E aí, agora, trazendo para a análise das cartas de Apocalipse, a gente tem que esquecer um pouco dessa teologia literal, de que tem que passar pela grande tribulação, e se preparar como noiva que vai se casar. Como noiva, com todos nós aqui, como noiva que vai se casar com Jesus. Depois eu explico o que é o mistério da criação, de que Deus cria uma criatura para se unir com ela e gerar um novo estado de coisas no universo. Isso eu posso explicar depois, para a gente não ter que ficar aí. Mas a ênfase agora é essa. Você faça essa pergunta no seu coração. Você se considera uma noiva ou alguém disposto a largar tudo se o arrebatamento acontecesse daqui 5 minutos e casar com Jesus, morar lá no céu? Faça essa pergunta. Porque essa é a postura que Deus está querendo hoje para todos aqueles que buscam a sua face. Porque existe galardão até por anunciar o Apocalipse, anunciar a vinda e estar esperando ele. Até por isso, por esse posicionamento espiritual, existe um galardão. Se você está falando disso para alguém na sua família, parentes, familiares, eles não estão recebendo, você vai ter esse diferencial de galardão. Entendeu? Existe perda de galardão também, quando você faz coisas erradas. Perde galardão, mas quando você faz coisas que agradam o coração de Deus, você ganha. Não é salvação. É galardão, é prêmios, é bênçãos eternas que vão durar para sempre. Então, pensando dessa forma, como está muito próximo, isso pode acontecer, irmãos. Essa questão do arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Você tem uma certa matemática que você pode usar, contando as festas, que quem não entendeu ainda o que é as festas de Deus, que agora que a gente está vendo nas igrejas que estão aí, nos bairros, nas ruas, dos YouTube, ouvindo um pregador falar de festas, explicando as festas de Deus para a igreja, e coisa que já devia ter acontecido há 2000 anos atrás, e o povo devia estar treinado
assim como o povo judeu foi treinado durante 2000 anos para matar sacrifícios, o cordeiro e reconhecer Jesus, a igreja tinha que estar treinada para entender os tempos de Deus, as ocasiões que Deus abençoa a terra, as ocasiões que Deus abençoa o povo, as ocasiões que Deus responde às orações, faz coisas espirituais, movimentos espirituais ao longo de um ano, por meio das festas. Agora que o povo está acendendo o isqueiro para pegar o fogo. Entende? E a gente já está aqui há algum tempo, né? A gente já está pelo menos há 5 anos falando isso. Eu conheci o canal do Pastor João em 2016. E eu estava procurando exatamente as festas de Deus para entender o calendário de Deus no que ele operava para as coisas. Porque eu comecei uma coisa você desconfia espiritualmente, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e assim o Espírito Santo vai te guiando em certas perguntas espirituais que você vai fazendo. E aí você foge daquele padrão da tradição da sua igreja que está te prendendo a uma teologia e está deixando você impedido de crescer e de se alimentar do que realmente o Espírito de Deus tem para você. Então, o que acontece? De todos que estão aqui, todos, que se posicionarem como essa noiva, como eu falei, que se o arrebatamento acontecer daqui em 5 minutos, está disposto a cair fora desse mundo, nesse sentido, não de se livrar do que vai acontecer, não é esse, é no sentido de estar entregue na mão de Deus. Porque tem gente que quer ser arrebatado, mas não quer sofrer nada, mas não tem compromisso de amor, compromisso de comunhão, né? Mas é no sentido de rendição que eu estou falando, no sentido de coração que não está vivendo uma vida carnal, não está vivendo uma vida presa, apegada. É só nesse sentido aí que eu estou falando. Então, Deus está colocando pessoas na presença dele, espiritualmente, adentrando numa comunhão muito mais profunda, para que ele possa exatamente nos livrar da grande tribulação. Tá? Nos livrar. E o que acontece? Veja só. Quando fala que as noivas tolas não estavam preparadas, a tradução lá está errada. Lá essa parábola está em Mateus 25, parábola das 10 virgens. Lá está dizendo, não vos conheço, como se Jesus fosse jogar fora naquelas vidas e perdesse a salvação, e isso é o que pregam na igreja. Quem ficar, perdeu a salvação. Tem nada a ver. Tudo errado. Posso garantir para vocês que está errado. Eu fui ver na tradução original, e as pessoas interpretam que quem ficou no arrebatamento perdeu a salvação, não tem mais chance e tal. Não tem nada a ver com isso. Eu vi no original, era questão de estar com vestes brancas preparadas para essa cerimônia. Era isso. Original. Não era desclassificação de alma para o inferno ou para o céu. Não tem nada a ver. E eles confundem até 2 parábolas lá. Tem outra que Jesus, que as pessoas chegam na frente de Jesus, eu profetizei, fiz isso, fiz aquilo, e Jesus fala, não vos conheço. Usaram até a mesma tradução. E esse tipo de pessoas são pastores, lobos, que não amam a Deus, não amam as ovelhas, e estão aí se aproveitando, e são enviados por Satanás, conhecendo o Evangelho, adivinhando a Escritura, entendendo com a razão e não com o Espírito, e que não, de fato, não acreditam em Jesus, não creem, e estão governando pessoas por meio de igrejas. Se eles não se arrepender, não tem jeito. Aí sim, é perda de salvação. Certo? É diferente, os 2 casos. Bom, dito isso, concluindo nessa narrativa aqui que eu estou falando, essa argumentação, né? Não gosto da palavra narrativa. Essa argumentação é desejo de Deus, como é desejo do meu coração também, que todos aqui se posicionem
para estar de vestes brancas, limpas, puras, né? Confessando seus pecados dia por dia, não querendo ser perfeitos, infalíveis, não. Postura. Postura de quem está aguardando um grande evento. Essa eu vou até repetir. Postura de quem está aguardando um grande evento. Ah, mas eu tenho pecado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho defeito. Não é isso. Não estou falando nada disso. Estou falando de perfeição. Estou falando de uma postura. De alguém que está numa rodoviária com uma mala pronta, esperando o trem encostar e você subir. Essa postura. Amém? E aí, nessa postura, vamos ler a carta de Filadélfia. Tá bom? Amém? Para Filadélfia, autoridade. Escreve o mensageiro da Kehilá é igreja ou congregação, né? Em Filadélfia. Filadélfia quer dizer amigo da fidelidade, né? Amigo da... Delfos acho que a palavra Delfos quer dizer fidelidade, né? Amigo da fidelidade. Isso é o que o santo diz, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Veja, na apresentação de Jesus, em todas as cartas, ele já dá a solução do problema que ele vai levantar. Ok? Isso eu falei na aula passada. Na introdução, na apresentação da autoridade de Jesus, existe a cura para o problema que ele vai levantar naquela igreja. Como aqui não tem problema nenhum, mas ele vai mencionar uma situação, e aqui já está a resposta. Quem ficar no espírito vai perceber que isso aqui é uma resposta linda, maravilhosa. Então, vamos lá. Eu conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta. Então ele está falando de quem abre e fecha, chave de Davi, porta aberta. Que ninguém pode fechar, porque embora você tenha pouca força, não era aqueles crentes, né, super crentes, mas tinha pouca força, mas manteve a minha Torá. Aqui é o Michael Rood que usa essa linguagem judaica. Minha instrução, não é? Meus mandamentos. E você não negou meu nome. Então tiveram situações, não é? Onde foi requerido o testemunho dessa pessoa. Nós passamos por isso, né, desde 2019, com aquele negocinho que vinha aqui no ombro da gente, né, que queriam injetar em nós. Situações em que você não negou o nome de Jesus. Eis que eu entrego os das assembleias de Satã, aqueles que afirmam ser de Israel, e não são, mas mentem. Eis que vou fazê-los vir e prostrar-se aos seus pés. E reconheçam, né, que te amei. Aí aqui tem os comentários do Michael Rood. Como eu já falei, nem tudo do Michael Rood eu concordo. Tá? Nós estamos, para quem nunca veio na aula aqui, nós estamos estudando o Evangelho na cronologia temporal, que foi resgatada por meio de uma pesquisa muito bem feita, e foi publicado em inglês, e eu fiz essa tradução para o português para o Michael Rood. E aí me propus a dar esse curso, e aí nós já tivemos os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, agora estamos em Apocalipse. Então, eu vou falar quando e eu concordo e não concordo com o Michael Rood. Eis que eu vou fazê-los vir e prostrar seus pés, e reconheço que te amei. E reconheçam que te amei, porque você foi paciente e guardou a minha instrução, a minha Torá. Eu também vou mantê-lo na hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. Então, essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui, ela vai envolver vários fatos que estão preparados para acontecimento nesses últimos tempos. Vários. E eu vou citar quais são. Uma nova Pampam, né? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, levanta a mãozinha aí, tá? Uma nova Pampam. Chegadas de extraterrestres. Quebra financeira no mundo inteiro, que as pessoas vão correr loucas para poder recuperar dinheiro perdido dos bancos. E buscar investimentos numa nova moeda, e assim por diante. Falta de alimentos, carne inventada em laboratório, esse todo tipo de provação que pode surgir a partir de agora. E nós estamos falando de um apocalipse em vivo.
Não é que o Apocalipse vai acontecer no ano que vem, na semana que vem, daqui 7 anos. Nós já estamos vivendo. E eu quero que vocês entendam que nas próximas aulas, quem vem aqui, como é que se encaixa todas as profecias ao mesmo tempo e tudo está se cumprindo. Não existe, como eu já falei, não existe essa sequencinha temporal que vai, toca primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, primeira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, primeira... Não é nesse estilo, não é. E tem muita gente aí na internet seguindo, irmão, ainda não tocou esse, ainda não tocou aquele, ainda não é isso, não é aquilo. Vão ser pego como ladrão. E não estão vigiando. Vão ser pego como ladrão. Não estão perguntando para Jesus o que ele pensa da própria escritura que ele escreveu. Estão perguntando uns para os outros ou para a teologia. Certo? As coisas estão se cumprindo. Estão. Não estamos esperando o Apocalipse. Estamos no Apocalipse. Bom, então vamos lá. Então ele está falando de uma chave, ele está falando que vai aparecer gente aí que se diz judeu, israelita, e que são satanistas. Disso a gente já sabe, né? Quem estuda aí já sabe que existem os cabalistas, os místicos, os que se fazem de judeu e adoram a Satanás, na verdade. E que diante dessa igreja vai cair de joelhos, vai reconhecer o amor de Deus nessa igreja. E essa igreja, passando por essa hora da tentação, recebe a chave para fechar portas, para ninguém abrir, e abrir portas que ninguém fecha para escapar dessa hora da tentação. Então veja aqui o que está escrito. Você vai passar por uma tentação, mas você tem como escapar dela. Certo? É isso que Deus está dizendo para essa igreja aqui, sem nenhuma recomendação de arrependimento, de coisa alguma. Tá bom? Eis que voltarei em breve, retenha o que você tem para que ninguém pegue a sua coroa. Então você já está com a coroa lá, já está preparado, já está posicionado e é só se manter. Como eu falo, é melhor manter uma casa limpa do que fazer faxina, né? E limpar toda a casa de uma vez. Então a vida nossa é assim. Aquele que vencer, farei uma coluna no templo de Jeová e ele nunca mais sairá de lá. Escreverei nele o nome de meu Elohim, que é o meu Deus, né? O nome da cidade, meu Elohim, o novo Jerusalém, que desce do céu de Jeová, e também escreverei nele meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às Querelot, que é a igreja. Ok? Então aqui já está a chave. Essa chave, ela pode ser usada para fechar portas e abrir portas, para escapar dessa grande tentação. E também essa chave vai servir para os 144 mil ficar subindo e descendo do céu, socorrendo pessoas na grande tribulação para aqueles que vão ficar. Se alguém está estranhando essa palavra, acha que não está nas escrituras, depois a gente conversa, porque esse conhecimento aqui já foi repassado aqui várias vezes aqui. E a pessoa está se assustando porque nunca ouviu falar isso. O que é isso? 144 mil fica subindo e descendo no céu, socorrendo gente aqui na grande tribulação? É. Por incrível que pareça. Então, essa autoridade que essa igreja vai ter vai ser muito grande. Em vista até das outras, vamos dizer assim. Tá? Ok? Então, uma igreja preparada. Uma noiva ataviada. Nem? Vamos para Laodiceia. Depois vocês podem fazer pergunta, que eu já termino essas duas igrejas, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, comentário, que aí nós vamos mudar de assunto. Eu gosto sempre de interromper, assim, de perguntar se vocês têm pergunta, para poder, quando mudar de assunto, não precisar ficar voltando atrás, tá bom? Então, aí nós temos os comentários 575, né, que é sobre o nome no livro da vida, né? O comentário é Confessarei meu Pai diante dos anjos, 576, que está em Mateus. Eu vou ler alguns desses comentários. O que for de Apocalipse eu não leio, tá? Porque no próprio livro a gente vai ver. Os comentários de Jó, Isaías, tá? Então vamos ver lá, vamos ver aqui, vamos fazer uma distribuição aqui rápida aqui.
Salmo 69, 28. Quem pode procurar rapidinho para nós e ler aí? Enquanto isso, eu vou procurar Mateus 10, 32 e Lucas 12, 8. Quem procurar Salmo 69, 28, lê para nós, por favor. Enquanto isso, eu já vou para a gente ganhar tempo nessa escritura. Pastor Jones, tia Ricarda, quem puder aí nos ajudar, minha filha. Mateus 10, 32. Só levantar a mão e começar a ler, se puder. Ou então podemos trocar. Eu pego o Salmo 69, 28 e vocês pegam Mateus 10, 32. Também pode ser. Pode ler quem levantou a mão, tia Ricarda. 69, 28. Vocês estão me ouvindo? Isso, 69, 28, desculpa. Tá. 69, 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Tá. Lucas 12, 8. Então, uma coisa também que ensinam, que também está errado, é que todo mundo já nasce com o nome escrito no livro da vida. Todos. Todos nascem com o nome escrito. Nós é que riscamos eles. Através da nossa conduta, vamos dizer assim, em relação ao que a salvação de Deus nos oferece, né? O Evangelho, tá? Então, não fico preocupado. Mantenha ele escrito lá. Então, vamos lá. Mateus 10, 32, né? Então, aí está falando sobre a questão que ele falou lá, né? Aquele que vencer, não irei apagar o nome do seu livro da vida. Então, não vai apagar, né? Mantendo-se fiel e vencendo, tá? Confessarei meu nome perante meu Pai e perante seus anjos. Então, aqui Mateus 10, 32, fala assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Amém? Então, isso aí é aquela tal história. Você pode até pecar, ter algum problema e se arrepender e voltar, mas negar o nome de Jesus é uma coisa estranha, porque Davi falou para Salomão, falou assim, nunca negue o nome do Senhor, nunca. E Salomão, a gente sabe que Salomão pecou, mas Deus perdoou ele. Então, negar é diferente de cometer qualquer pecado. Bom, Lucas 12, 8. Eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Sim. Aí vamos para o outro comentário, que aí ele está falando aqui, Davi morre e foi sepultado em seu túmulo e está conosco até hoje. Atos 2, 29. E Yeshua tem as chaves para abrir a tumba onde Davi permanece até a ressurreição dos justos. Bom, aí já é o comentário dele. Essas chaves aqui eu entendo que ela é muito mais do que apenas abrir túmulo para uma ressurreição. É muito mais do que isso. Tá? Então eu acho que o Michael Rudel está sendo muito restrito nessa interpretação dele. Jó 12, 14. Então, vou ler aqui Jó 12, 14. Eis que ele derruba e ninguém há quem edifique, prende um homem e ninguém há quem o solte. Então, esse comentário é o 5, 7, 8, está falando do... sobre quem abre ninguém fecha, né? Isso também está na palavra de Deus. Isaías 22, 22. Vamos lá. Vinte e dois. Procurei a chave em casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, todas essas promessas que estão feitas aí em Apocalipse, nessa carta, já está referendada aí pela própria palavra em livros, né, e profetas anteriores. Mateus 16, 19. Né?
Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, quando a gente tem uma palavra que Deus coloca, a postura que a gente tem que ter em relação àquela palavra é acreditar que aquela palavra tem um poder espiritual e nós podemos nos apossar daquele conteúdo daquela palavra para utilizar esse poder espiritual na nossa vida. Então, quando eu estou sendo tentado, que vejo que tem um demônio me atentando, eu falo, eu repreendo em nome de Jesus, eu fecho essa porta na minha vida com a chave de Davi, essa porta mental, essa porta sentimental, de depressão, de pensamentos ruins, eu fecho com a chave de Davi, para que nenhum demônio mais abra. Entendeu? Então, essa é a postura quando a gente está diante de alguma promessa de Deus. Amém? Bom, aí agora tem um comentário aqui, eu vou pular, porque ele está falando aqui dos judeus e tal, Israel, por causa do uso da palavra judeu e Israel, né? Por causa desses que se dizem judeus, né, e não são. Então, o 580 é o comentário sobre prostrar-se aos seus pés. Então, Isaías 45, 14, vou ler também. E assim a gente passa por todos esses comentários aí. Assim diz o Senhor, trabalho do Egito é o comércio dos etíopes e dos salbeus, homens de alta estatura. Passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. E far-te-ão as suas súplicas, dizendo, devera Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Então, ele está usando essa referência de uma passagem semelhante em Isaías, né? Sobre essa questão de prostrar-se aos pés, né? Esses satanistas aí que se dizem judeus. 49, 23. E os reis serão os teus aios e as suas rainhas, tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés, e saberá que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. E Isaías 60, 14. Agora eu vou fechar o assunto. Por que Deus está dando essa promessa? Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimirem, prostração, plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram. E chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião, santo de Israel. Bom, o que acontece? Hoje no mundo, nós temos um governo no mundo a qual estamos submetidos, e por conta da opressão e da maldade, né, nós somos obrigados a referenciá-los como deuses ou como reis, né, como o caso lá da Coreia também, né, não só aqui no Brasil, né, diante das autoridades, né, eu me lembro que às vezes vem deputados, vereadores, né, visitar a universidade é um puxa-saquismo terrível, né, todo mundo faz ralamaleche, né, balança a cabeça, se humilha, referencia. Então, só que essa situação do governo desse mundo vai se inverter. E aí vai ser implantado o reino de Deus. E aí é onde está essa inversão, que são esses que vão se prostrar diante de nós. Porque nós seremos autoridades de Deus na terra. Reis e sacerdotes. Essa é a promessa que tem aí. Tá bom? Então, comentário 581. Deixa eu fechar aqui os comentários todos. E aí a gente passa. Sobre guardar a lei, né? Pegue nas mãos e proteja, assim como tesouro peculiar. Um tesouro precioso que um rei manterá em suas mãos, não permitirá que ninguém toque além dele. Ele está falando aqui sobre ser paciente e guardar a lei, guardar os mandamentos, né? Amém? E aí, Apocalipse, aqui o comentário, escrever um novo nome, né? Isaías 56, 5, 62, 2, 65, 15. Vamos lá. Deve falar alguma coisa sobre o novo nome. 56, 5. Também lhes darei minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o nome de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aqui essa promessa fala daqueles que escolhem a guardar o sábado e são os eunucos, né, que não geraram filhos e assim por diante. 62, 2. Vamos lá. 62, 2. E os gentios verão a tua justiça e os teus reis a tua glória e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Então, isso todo mundo já sabe, ou se quem não sabe, é a questão de que nós no céu não seremos chamados com o mesmo nome aqui na terra.
Deus nos dará um nome significativo para a nossa condição espiritual eterna. Amém? É isso que nós temos por revelação. Amém? Eu não vou me chamar mais Lucas, né? Será muita coincidência se Deus escolher Lucas, né? A tia Ricarda não vai me chamar tia Ricarda, a irmã Gina não vai chamar irmã Gina, nem o pastor Jones, nem o pastor João. Vai ser um novo nome. Amém? É uma nova condição espiritual eterna, do qual caracteriza a nossa essência espiritual, aquilo que nós representamos para Deus. Amém? Então, isso é maravilhoso também. 65:15. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus os matará, e seus servos chamará por outro nome. Né? Bom, esse versículo aqui é meio complicado explicar ele agora no momento, mas depois, se alguém tiver dúvida, eu explico. Tá bom? Então, aqui encerra-se a carta de Filadélfia, e vamos para Laodiceia. Então, a Laodiceia é essa última igreja que nós vamos ler aqui rapidamente, que representa a atual igreja em caminho de apostasia, que é o que nós estamos vendo hoje, diante de nós. Uma igreja fria caminhando para a apostasia, mas que também pode ser recuperada. Amém? E escreve ao mensageiro daquele lá em Laodiceia, que está o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o primogênito da criação de Jeová, diz o seguinte: conheça as suas obras, não és frio nem quente. Eu queria que você fosse frio ou quente. Mas você é morno, e que nem é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizeis, eu sou rico, não tornei rico, não preciso de nada. E você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquela tal história, não sabe que não sabe, né? É ignorante da própria consciência. Portanto, aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que enriqueça e vista as vestes brancas para te vestir e não se descubra a vergonha toda vez. E unte seus olhos com colírios para que possa ver. Então, essa igreja tem problema de visão espiritual, não enxerga espiritualmente, está com muitos pecados, está descoberta na sua nudez, certo? Se acha rica, se acha abastada, né? Mas é espiritualmente infeliz, miserável, pobre, cega e nua, né? E, além de tudo, é morna. Ela não se impõe como igreja, como testemunha de Deus, ela segue a corredeira do mundo. Portanto, né, aconselho comprar ouro refinado. Então, o ouro refinado são as provações que nós passamos durante a nossa vida, que nos purificam o nosso coração e nos limpam. E isso aqui é o que está recomendado para essa igreja passar. Então, certamente é uma igreja que tem um perfil de quem vai ficar para a grande tribulação. Eu repreendo e castigo todos aqueles que amo, portanto, seja zeloso, arrependa-se. Então, o arrependimento, ele vale até o prazo do qual Deus te dá, para que depois você não sofra as consequências. Né? Não significa que Deus te joga no inferno, significa que você vai sofrer aquelas consequências para chegar no ponto desejado, que não precisava passar. Amém? Então, como diz o próprio Senhor Jesus, falou para Eric que ele quer que as pessoas sofram o mínimo necessário, e só que a gente, às vezes, busca sofrer o máximo necessário. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. Ao que vencer, darei permissão para sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com ele no trono do meu pai, quem tem ouvidos para ouvir ouça. Então, nessa palavra aqui, que ele diz que vai bater a porta e vai entrar e cear a sua casa, está escondido o quê? Nessa revelação, os 3 dias de escuridão. Que é os 3 dias que Deus vai dar como chance para que as pessoas se rendam a ele em toda a terra. Amém? Então, o que dá para entender, lendo as cartas de Joel, é que existe 2 vezes os 3 dias de escuridão. Tá? Todo mundo acha que só tem uma vez, mas parece que tem 2, 3 dias de escuridão. No primeiro você vai ficar bem sentadinho, e no terceiro, e no segundo vai ser valendo. Tá? É o que a gente está para entender. Então,
como dizia o ditado, né? Sopa quente se come pelas bordas, e quem vê o outro apanhando, já põe as suas barbas de molho, né? Então, o Senhor dá advertência para que nós não precisamos chegar às consequências mais difíceis e aos limites mais difíceis. Não é medo. É questão de você ter a postura, como eu falei no começo, de alguém que vai partir dessa terra, que não está apegado aqui e que tem um casamento prometido. Amém? Então, vamos aos comentários aí, para a gente passar para a revelação do trono, que é a segunda parte da aula. Pode falar, pastor João. A tia Ricardo também levantou a mão, pode falar também. Amém, amém, que a paz seja com todos aí, em nome de Jesus, né? Eu tenho um comentário a fazer, né, pastor Lucas? É assim, né? Assim a gente vê eu vou dar assim a minha definição do farisaísmo, né? Que para mim o farisaísmo ele é qualquer sistema que é baseado totalmente em regras, né? E as pessoas são obrigadas a seguir aquelas regras, né? E a gente vê que esse sistema que controla a gente, babilônico, ele é totalmente baseado em regras, né? E a gente está vendo que eles vão querer colocar cada vez mais regras que a gente vai ser obrigado a seguir. Então, daí que vem o farisaísmo, né? E o mais triste é que isso tem entrado na igreja, né? E a gente vê, né, tá escrito até lá em Isaías, né, pastor Lucas, que a palavra de Deus, ela será regra e mais regra, regra sobre regra. Preceito e mais preceito, e preceito sobre preceito, né? Amém. Para que as pessoas se amarrem, se enlacem e caiam no chão. Olha só, tá em Isaías, né? Tá. Que a palavra de Deus se tornaria isso. E esse aí, ele é o fermento do fariseu, que Jesus fala, né? Agora, o que acontece, né? É como o próprio pastor João fala, né? O crente, a gente tá falando para crente velho de igreja, né? Maduro, que já sabe qual é a vontade de Deus, né? Será que esse crente precisa de regra, né? Aí é fácil dizer, para crente velho, que sabe o que é há 2000 anos, como o pastor João diz, há 2000 anos sabe o que é o pecado, né? Tá cansado de ler a Bíblia, né? Essa pessoa precisa, né? Se eu dizer para ela e chegar assim, ó, para crentes velhos de igreja, eu chego assim, ó, gente, ame, né? Pratique o amor. A única regra, né? Agora, será que eu estou errado, né? Por quê? Né? O crente maduro, ele ouve, primeira coisa, o crente maduro, ele ouve o Espírito Santo, né? E ele já está cansado de saber o que agrada e desagrada a Deus. Será que precisa de regra? Né? No meu entender, a vontade de Deus mesmo, perfeita, no meu entender, né? No meu entender, é quando não existir regra nenhuma. E as pessoas servirem a Deus, né, pastor Lucas, sem o auxílio de regras, né? Agora, se eu chegar e dizer para quem não conhece nada da palavra, e dizer assim, ó, gente, ama que vocês estarão agradando a Deus, né? Aí vai ser difícil, porque a pessoa não conhece Deus, não conhece a Bíblia, não conhece nem o Espírito Santo, né? Como é que eu vou dizer para a pessoa, ama aí que pronto, você estará salvo, né? Mas para crente, a gente é igreja. Nós estamos aqui como igreja, né? Sabe? Crentes que ouvem o Espírito Santo, que estão cansados de ler a Bíblia, já sabem qual é a vontade de Deus, né? Será que precisa de regra? A única regra que precisa é o amor, né? Como Jesus falou assim, ó, novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele falou isso para os discípulos, só isso, né? Amem-se uns aos outros como eu vos amei, pronto, acabou, né? Agora, se a gente souber, né, pastor Lucas, o que é o amor de Deus, a gente não precisa de regra nenhuma, né? A gente vai saber viver agradando a Deus, né? Amando o seu próximo, entende? Então eu vejo que essa é a vontade de Deus mesmo, né? Assim, sem regra, a pessoa servir a Deus sabendo amar, a pessoa sabe amar o seu próximo, sabe amar a Deus, né? Então eu vejo nesse sentido, né? E a gente sabe que o farisaísmo,
Assim, o problema das regras, né? Não que eu seja totalmente contra regras, né? Não tô, mas o problema é que quanto mais regras, mais você acaba limitando o Espírito Santo, né? Tudo bem, você dá ordem, digamos, a regra ela traz ordem, tudo bem, mas ela acaba limitando também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não está restrito a regra nenhuma, né? Ele é perfeito, ele não precisa de regra nenhuma, né? O Espírito Santo ele sabe o que é como amar, né? Ele sabe, conhece o amor perfeito de Deus, o Espírito Santo conhece, né? Porque o Espírito Santo perscruta, né, Pastor Lucas, as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele conhece o amor perfeito, né? Ele não precisa de regra nenhuma. O Espírito de Deus não precisa de regra nenhuma, né? E se a gente souber ouvir o Espírito Santo, a gente vai aprender a amar. E se a gente souber amar com o amor de Deus, a gente não precisa de regra nenhuma, né? Ô, glória a Deus, aleluia, amém. Louvado seja Deus, né? Amém. É isso aí, Pastor Lucas, é isso aí o comentário. Amém. Então, quando eu fazia física, a gente tinha que saber a teoria física. O professor dizia assim, ó, você tem que estudar até entrar na corrente sanguínea. Então, é mais ou menos isso que o pastor João está falando, né? Você tem que conhecer tanto a Deus, em comunhão, em oração, em obedecer, em ouvir a voz do Espírito Santo, que tudo se torna natural. Já está na sua corrente sanguínea, né? Você já tem um novo coração, uma nova mente, a mente de Jesus, e você já vive espontaneamente, né? Porque a regra, ela robotiza você, né? E aí, quando você se esquece, você faz de forma mecânica, né? E quando você tem um coração que já está totalmente entregue na mão do Senhor e vive nessa espontaneidade, então você não precisa, né, fazer lista ou tabela de ações de fazer, deixar de fazer, né? Amém? Mais alguém? A tia Ricardo tinha levantado a mão também, eu acho que até levantou primeiro. Quer fazer algum comentário para nós mudarmos de assunto, pessoal? Tá, eu endosso completamente aí as palavras do pastor John. Só acrescento que o amor que nós precisamos desenvolver, ele é tão prazeroso que ele supera todos os prazeres carnais. Né? Amém. Então, quem busca prazer na bebida, no cigarro, seja lá onde for, nas drogas, está perdendo tempo, porque quando a gente busca amar, olha, é tão prazeroso. Eu posso dizer assim, né, que às vezes quando eu saio, eu vou comprar alguma coisa, eu pratico, eu procuro praticar isso aí. Por exemplo, um vendedor, um balconista que eu nunca vi, mas eu estou vendo ali pela primeira vez, eu procuro ser gentil, procuro falar com carinho e tal. Eu vejo a reciprocidade, a pessoa dá um sorriso, a pessoa corresponde, aí eu volto para casa assim, confortada, sabe, maravilhada. Eu disse, meu Deus, como foi bom estar com aquelas pessoas que eu nunca vi, não é? E as pessoas são tão carentes, que, sabe, quando você faz assim um gesto de amor, de gentileza, elas se sentem gente, né? E, enfim, mas o amor é o nosso, sentir amor é o nosso maior desafio mesmo, né? Por isso que Jesus deixou esse mandamento aí. Eu confesso aos irmãos que minha oração ultimamente tem sido essa: Senhor, me ensina a amar todos os dias. O meu pedido é esse, me ensina a amar, porque tem aquelas diversidades, né? Às vezes você vai falar com carinho, a pessoa te responde, está mal-humorado, e você precisa também se controlar ali para não corresponder, né? Aquilo não te abalar. Então, é um desafio. Sentir amor é um desafio mesmo. Mas eu acho aí que as palavras... Eu nunca sei, é pastor John, pastor João? É pastor John. O pastor John é o brasileiro, né? Então, eu endosso aí as palavras dele, palavras maravilhosas, tá?
Amém. Glória a Deus. Então, eu vou dar. Aqui chegou uma irmã, paz, Senhor Jesus, irmã, tudo bom? Eu vou dar um exemplo que eu dei outro dia, é o seguinte: eu tenho certeza que eu amo minha filha, tenho certeza absoluta, mas tem dia que eu faço as coisas para ela no automático. Por quê? Por que eu estou dando esse exemplo até engraçado? Porque tem dias que você não vai precisar se guiar por sentimentos, você tem que se guiar pela convicção que você tem, entende? O sentimento é uma coisa que às vezes nos acompanha, às vezes não nos acompanha. Se a gente depender de sentimento para estar feliz, para ser feliz, você vai viver de altos e baixos. Porque o sentimento é uma resposta orgânica da tua mente e do teu corpo. Depende do seu estado de sono, de prazer, de dormiu bem, não dormiu bem, se alimentou bem, está cansado, tudo isso. Então, o sentimento ele flutua muito. Então, a convicção de que aquilo tem que ser feito porque é verdadeiro e procede do espírito, é melhor, porque aí você começa a ser um termostato e não um termômetro. O que é um termômetro? O termômetro ele oscila conforme a temperatura do dia. E o termostato ele regula a temperatura do ambiente. Então, se você for um termostato, quando você estiver deprimido, você vai reagir para não ficar deprimido. Quando você estiver eufórico, você vai baixar um pouco a bola para não ficar saindo, fazendo um monte de coisa que as pessoas não vão entender. Então, você, entendeu? Você anda no espírito, um termostato. Amém? Então, tá bom. Vamos passar para a segunda parte da aula, e aí depois mais uma sessão de comentários, né, sobre esse novo assunto aqui, tá bom? Ó Senhor Jesus, nos dê graça e sabedoria agora que nós vamos falar do trono de Deus. Revelação do trono, as coisas que serão no futuro. Tá? Depois disso, olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, como trombeta, falando comigo, disse: suba aqui e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois disso. Então, a porta aberta que estava lá na carta de Filadélfia, ela também se apresenta aqui nessa revelação do trono, ou seja, existe espiritualmente uma condição dimensional do espírito aberta para a vida de João subir e receber essa revelação. Assim como pode existir para nós, né, desde que nós busquemos, uma porta aberta de comunhão com Deus para receber revelações até do Apocalipse, até do fim dos tempos, como está acontecendo agora, e uma porta aberta para a nossa comunhão diária. Isso é uma conquista que a gente faz através da vida de oração, do clamor, da rendição a Deus, né? E da busca da presença de Deus. Então, você conquista essa porta aberta e ela se mantém. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estabelecido no céu, e no trono um sentado, uma figura, né? Um homem. A aparência do que estava sentado era como uma pedra de jaspe e cornalina, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante em aspecto a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e eu vi 24 anciãos sentados em tronos, vestidos com túnicas brancas, com coroas de ouro em suas cabeças, e do trono vieram relâmpagos, trovões. Opa, pulei demais. Trovões, e diante do trono queimavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Jeová. E diante do trono estava como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar ele tem cor azul, safira. E ao lado do trono, ao redor do trono, 4 seres vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivente era como um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto era como uma águia voando. E as 4 criaturas viventes, cada uma tinha 6 asas, e ao redor e por dentro delas eram cheias de olhos. E elas não paravam de dia e de noite de dizer: Santo, Santo, Santo é Jeová Elohim El Shaddai, quem era, quem é e que há de vir. E sempre que aqueles seres viventes dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono, àquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se curvam diante dele, daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. E lança suas coroas diante do trono, dizendo: Jeová, você é digno de receber glória,
honra, poder, porque você criou todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Então, irmãos, aqui nós estamos com uma visão do trono de Deus no céu. Esse trono aqui, ele não está nesse espaço aqui das nossas nuvens e nem no espaço das estrelas. É uma dimensão para além disso, certo? Lá em Gênesis, né, tem as águas de baixo, as águas acima. Eu creio que depois das estrelas, depois da dimensão física, nós temos uma dimensão espiritual e tem águas que saem do rio de Deus e passam pelo trono de Deus, tá bom? Então aí tem outra questão sobre as dimensões espirituais que estão além das dimensões astronômicas, tá bom? Além das dimensões astronômicas. E ao mesmo tempo está aqui do nosso lado, porque é uma dimensão paralela espiritual, tá? Então vamos ver aqui qual que é a cor do jaspe e da cornalina. Então, a aparência de quem estava sentado era de jaspe, né? E depois eu vou procurar aqui a cornalina. Então, eu vou aqui. Então, essa é a aparência, né? E foi, filha? Já estão vendo ou não estão vendo? Eu estou compartilhando aqui. Cornalina, vou agora. Sim, estamos vendo. Agora vamos trocar para cornalina. Vocês veem que Deus o Pai, certo? Tem uma pele Pai, é turmalina. vermelha amarronzada. É um baita do morenão. Pai, é turmalina. Não comalina. Não, filha, tem os dois, filha. Tem? Tem. Tem os dois. Tem a cornalina e turmalina. Turmalina é verde. Deus o Pai, o Abba, tem uma pele de um morenão vermelhão. E Adão tinha uma pele assim também, tá? O Pai, Jesus não sei. Jesus já deu uma diferenciada depois desses vejam lá no sonho da Eren. Então essa era a aparência. Adão acho que tinha cor da terra, de terra, né, pastor? Mas essa cor também é cor de terra, né? Vermelhão aí, ó. Amém, irmãos? Então essa é a cor aí do nosso Deus Pai. Amém? Vamos lá. Então isso aí cessa qualquer discussão racista, tá bom? Uma vez tinha uma menina negra servindo numa lanchonete. Paz, irmã. Uma irmã negra servindo numa lanchonete. E eu vi que ela se sentia muito, assim, inferiorizada com as pessoas ali na universidade, né? Professores que chegavam ali para pedir lanche para ela, porque naturalmente algumas pessoas são muito preconceituosas. Naturalmente você percebe que a maneira de se exigir para a pessoa já diferencia a pele, já diferencia qualquer coisa, qualquer estética, aparência, né? Já tem um estereótipo lá. Então, tem pessoas assim, mas eu não saio caçando quem são os racistas, quem não são os racistas. Mas eu vi que ela fiquei constrangida. Aí eu cheguei para ela e falei o seguinte: querida, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que os primeiros anjos que participaram do funeral de Adão, eles eram negros? Ela falou assim, como? Anjo de pele negra. Aí você sabe de onde vem a palavra preto? Preto quer dizer progenitor etíope, que seu pai era etíope, e os etíopes eram negros. Então daí a palavra preto. E lá no livro dos Jubileus, ou é o livro do Jazer, eu sempre confundo com esse livro, está escrito lá sobre o funeral de Adão, e a Eva olha assim, por que anjos etíopes cercam o corpo do meu marido? Tem uma frase mais ou menos assim, eu estou falando na minha linguagem, tá, humana, tá? Pode ser que não esteja exatamente escrito assim. Porque ela perguntando, vieram lá. Entendeu? Então, isso cessa qualquer discussão sobre esse assunto aí, tá? Amém?
Vamos lá, vamos continuar aqui. Havia ao redor do trono arco-íris, né? Aquelas cores do arco-íris todo mundo conhece, semelhante em aspecto à esmeralda. Então, esse arco-íris produzia uma cor verde ao redor do trono. Havia 24 anciãos. Tem gente que diz que esses 24 anciãos são os 12 apóstolos, mais os 12 patriarcas. O pastor Célio fala que são os anjos mais velhos da criação, que não necessariamente eles. Eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? E depois é um assunto para a gente conversar também sobre isso. É incrível que eu deixo umas deixas aqui, eu deixo um pedaço de pizza em cima da mesa, mas ninguém faz a pergunta. Eu vou sentar na cadeira de aluno e vou ensinar vocês a fazer pergunta para professor, que nem eu fiz com meus alunos. Já fiz 2 ou 3 deixas aqui para gerar pergunta. Ninguém se sentiu aí, ó, incomodado para perguntar. Tá bom? Um dia eu saí do quadro da noite. Amém, irmã? Amém, pastor Jones? Um dia eu saí lá do meu quadro da sala de aula, sentei com os alunos e falei, espera aí que eu vou ensinar vocês a fazer pergunta para a professora. Bom, ninguém falou nada. Essa questão do anjo e seus 24 anjos mais velhos do mundo, mais velhos da coisa, e os 24 apóstolos e 24 anciãos. Amém? Então tá. Então vamos continuar aqui. Aquela igreja de Laodiceia, né, ela era amplamente conhecida por seus produtos farmacêuticos eficientes, colírios, tome seu próprio remédio, né, por isso que ele está falando lá sobre a Laodiceia ungir os seus olhos com colírio, tá? A parte 585 que ficou faltando aqui, né, sentei com meu pai no seu trono, né, aqui, como está falando de trono, eu vou ler aqui Mateus 19, 28, e 2 Timóteo 2,12. Vamos ver o que está escrito aí. É que eu nem lembro de tudo, não sei tudo, né? Então... (19, 28). E Jesus disse, em verdade vos digo a vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aí usando esse versículo, né, com Mateus 20, 19 e 28, as pessoas entendem que os 24 anciões, 12 deles, pelo menos, são os 12 apóstolos, né? E os outros 12 ficam sendo os 12 patriarcas. Então, 2 Timóteo 2,12. Vamos ver agora. Segunda Timóteo 2,12. Nada a ver aqui com 2 Timóteo 2,12, está certo isso? Se sofremos também com ele, reinaremos, e se negarmos também, ele nos negará. Aí está falando sobre sofrer e reinar. Tá bom? Ok? Então tem esses comentários aí. Vamos continuar aqui, que já está perto da gente terminar. Aí a gente faz o comentário sobre essa questão da aparência de Deus e do trono de Deus. Ok? Então vamos voltar aqui para compartilhamento aqui dessa... Bom, então eu estava lendo esses comentários que estavam aqui, né? Que era em relação ao trono. Tá? Eu esqueci de trocar a apresentação, estava mostrando as pedras lá e eu não voltei. Agora vamos falar sobre essas criaturas, né? Na igreja quadrangular, eles identificam o evangelho de Mateus como um leão, porque declara Jesus como rei. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo, e é representado por um boi, ou um bezerro. O evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como homem, então um dos animais tem rosto de homem. E o quarto animal, que é o evangelho de João, é representado por uma águia, porque é a divindade de Deus, de Jesus, né?
Então, aqui pode representar esses 4 animais, os 4 evangelhos, tá? E essas criaturas que têm 6 asas, eles são serafins, né? Que têm olhos. E esses olhos, eles representam a vigilância sobre toda a terra, sobre toda a criação de Deus, tá? Por isso que eles têm os olhos por dentro, né? 6 asas ao redor, e por dentro delas eram cheias de olhos, tanto as asas, né? E eles ficam lá proclamando santo, santo, santo é o Senhor, e assim por diante. Aí, enquanto eles fazem isso, né, não é toda hora que eles ficam fazendo, mas quando eles fazem isso, os anciões se prostram e se curvam, lançando suas coroas, dizendo, você é digno de receber honra e glória e louvor. Então é um momento de adoração que acontece, né? Esse momento de adoração, pelo que me consta, é às 6 da tarde. Aí na virada do dia, que era a mesma hora que Deus ia procurar Adão. A outra coisa que eu posso falar aqui sobre esses serafins, né, que tem 6 asas e podem representar os evangelhos, né, porque tem olhos sobre toda a terra, é que, por exemplo, no livro de Enoque, você identifica cada anjo ou cada arcanjo de Deus por um animal, né? Eu não me lembro exatamente quem é quem, né? Mas lá no livro de Ezequiel também aparecem esses seres viventes, né? Mas lá, esses daqui individualmente, cada um tem uma aparência, né? E lá são 4, e cada um deles tem as 4 aparências ao mesmo tempo, 4 rostos, virando para o norte, sul, leste e oeste. Um rosto de leão, um rosto de homem, um rosto de águia e um rosto de bezerro. Tá bom? Então, isso aqui também tem uma descrição paralela no livro de Ezequiel. Amém? Aí nós vamos entrar agora nos selos, tá? Então, eu vou só fazer a introdução e aí eu peço comentário, porque já são 9h22, para a aula não ficar tão grande. Aí ninguém assiste depois, tá? A escritura de propriedade totalmente selada. E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte clamando em alta voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorei muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, ou de ler, ou de olhar para ele. Então, esse selo aqui, pelo que o Michael Rood interpreta, é um selo de uma escritura dada durante a época que a Terra, né, foi, vamos dizer assim, determinada como sendo para o ser humano, para o homem. E aí, ela ficou selada, essa escritura, né, como um acordo de posse, que Jesus agora restitui para poder executar o juízo dele sobre a terra. Porque foi perdido esse direito da terra com o pecado de Adão. Tá? É assim que o Michael Rood interpreta. Bom, a outra coisa que dá para dizer aqui também é que quando ele fala de nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em outro lugar, você tem que imaginar todos os planetas, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, vai para fora do sistema solar, vai para as galáxias Andrômeda, Alfa Centauro, né? Vai para todas as descobertas astronômicas que foram feitas agora, as passadas, presentes e futuras, e fica procurando alguém no universo inteiro, e se tiver um universo paralelo e um universo multi-universo, você procura lá também, e não vai achar ninguém digno de abrir aquilo lá, tá bom? Essa é a dimensão da revelação. E aí aparece, né? E um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei e vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro estava em pé, como tendo sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Jeová, enviados por toda a terra. Então, lá atrás, tinham 7 lâmpadas, que também eram os 7 espíritos de Jeová. E agora tem
um cordeiro com 7 espíritos também, né? Com 7 olhos, né? 7 chifres. Cada chifre representa poder, cada olho representa um espírito. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres e os 24 anciões prostrados diante do cordeiro, todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantaram uma nova canção, dizendo: você é digno de pegar o livro e abrir os selos, porque foi inocentemente morto e nos redimiu da pena da morte por quebrar o pacto. Ele está completando aqui o Michael Rood com essa palavra em chaves aqui, para dar a interpretação que ele está dando aqui, tá? Com o derramamento de seu sangue por Jeová, de cada linhagem, língua, povo e nação, e nos fizeste para ele reis e sacerdotes de Jeová, e nós reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, de anciãos, seu número eram milhões de milhões, que disseram em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aí você pode contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E tem até 7, porque tem uma lista até maior que cumpre 7 dignidades aí. E a tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e a tudo que neles há, ouvi dizer: aquele que se assenta no trono e ao cordeiro, seja a honra, a glória e o poder para tudo sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os 24 anciões prostraram-se com o rosto no chão e adoraram aquele que vive para todo sempre. Amém? Aí na próxima aula nós vamos abrir os selos, tá? Agora eu vou fazer um comentário. Essa visão do trono foi a base que a Santo Agostinho utilizou para dizer que no céu a gente só ia fazer isso. Certo? Lá você vai ficar só na frente do trono, se ajoelhando de hora em hora e cantando a Jeová, que Deus é santo, 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 e não vai fazer mais nada. Isso foi a visão que Agostinho teve, passou para a Igreja Católica, e todo mundo fica achando que o céu é chato. Teve até Maquiavel que disse que desejava ir para o inferno, porque o céu era essa coisa rotineira aí, enfadonha, de ficar... Isso aqui não. Isso aqui é uma adoração que acontece, né? Vamos dizer assim, periodicamente, não é constantemente, periodicamente, e acontece essa reverência aí. Tá bom? A outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o céu tem cultura. Cultura significa que tem tudo que é semelhante aqui na Terra, só sem o pecado. E as pessoas não sabem que elas vão morar numa cidade maravilhosa, com comércio, com tudo de bom, com coisas para fazer. E ficou essa visão agostiniana terrível aí, levando pessoas para o inferno, achando que lá, né, se o céu fosse só esse negócio de ficar na frente do trono adorando, os profetas, os personagens do Antigo Testamento, exatamente, irmã, imagina. Dá para pensar isso mesmo, tá? Se o céu fosse só essa coisa rotineira aí que eles estão cantando, né, ninguém caía. E houve a queda de Satanás porque havia uma cultura, um comércio, uma riqueza. Está escrito lá, Ezequiel 28, Isaías 14, sobre por que Satanás caiu. Tá bom? Então, não fique pensando que quando no arrebatamento você vai para um lugar assim etéreo, esfumaçado, né? Que os anjos tudo é meio esfumaçado, Jesus é meio esfumaçado, e que você vai fazer de conta que vai comer um pão lá com Jesus e um vinho esfumaçado, certo? Não pense que é isso, porque não é. Tá? Isso é visão católica. Se você quiser um céu esfumaçado, Jesus te dá. Ele falou lá, né? Mas não passaria de 12. Não, juntando os profetas com os patriarcas e os apóstolos, passaria de 12. Aí tem que ser só 12 patriarcas e 12 apóstolos. Né? Não pode colocar profetas, mas é porque teve patriarca que é, de certa forma, um profeta, né? Bom, então não pense nisso. O céu é substancialmente sólido, tanto quanto é aqui ou muito mais. E a realidade é muito mais presente do que a gente é aqui. Como diz o irmão do relógio do Criador, nós estamos com 10% aqui. 90% de nós mesmos não está aqui.
E eu creio nisso. Tá bom? Então está encerrada a aula de hoje, depois a gente volta nesses temas aí, que são bem recorrentes, interessantes, sobre essa questão da nossa vida celestial, para a gente não ficar com medo de perder a nossa casinha, o nosso carrinho, o nosso trabalhinho, no dia do arrebatamento, porque você vai ter um outro lugar lindo, maravilhoso, uma cidade de ouro, né? Ainda não vai ser agora, mas depois do milênio. Mas no arrebatamento você vai ver coisas maravilhosas, lindas, perfeitas, né? E que vale a pena abrir mão de tudo que está acontecendo hoje na Terra e se preparar para a volta de Jesus. Amém? Deus que abençoe a todos. Quem pode orar por nós ou fazer um comentário? Façam algum comentário antes de orar aí, alguém que gostou da situação do trono. Amém? Pode fazer um comentário, filha. Eu tenho uma pergunta. Lá fez a descrição do trono em Ezequiel, né? E ele mostrou os 4 seres viventes e mostrou as características um pouco semelhantes com essas. Só que a João separou. No final das contas, eles são separados ou eles são juntos? Filha, eu não sei. Eu acho que para a situação que tinha que ser revelada lá no Velho Testamento, eles tinham que aparecer juntos. Para a situação que já está tudo claro, agora Jesus já veio, eles apareceram separados. E você tem que lembrar que lá, os 4 que aparecem lá em Ezequiel, eles sustentam o firmamento. Então, você tem uma relação com as estrelas do céu e como as pessoas viam as coisas celestiais naquela época, tá? E aí o irmão do Relógio do Criador fala muito melhor sobre essa questão do Evangelho das Estrelas, tá? Tá bom, obrigada. Não. Mas aí tem que ver a circunstância que foi onde esclareceu aí. Sobre o firmamento, né? Aqui está diante do trono, né? Diante do trono. E tem um outro detalhezinho aí que vocês deixaram também passar, né, gente? Né? O mar de vidro, ou o rio da vida. Aliás, o mar de vidro na frente do trono, né? Certo? Que é um lugar também precioso. Tá bom? Que está no céu. Diante do trono. Tem um mapa, né? Nos Sonhos da Eri tem um mapa de como que é o céu, o rio fica para o lado de trás, né? Porque sempre eu imaginei assim, poxa, você chega na frente do trono, e eu sempre dou a volta no teatro, quando eu vou assistir teatro, até alguma peça, eu vou lá nos bastidores e fico puxando as cortinas e vendo os atores se preparando para vir para a cena na frente quando abre as cortinas. Sou curioso de ver atrás do teatro. Às vezes eu até fiz isso com a minha filha, acho que ela falou, não, pai, não vai lá não. Eu não me lembro, mas eu acho que eu já fiz isso. Então eu fico olhando. O que está de trás do trono de Deus, né? Eu vou dar uma espiada lá atrás. É o rio da vida, tá bom? Só para todo mundo ficar sabendo que Deus já mostrou como é que é o mapa do céu. É o rio da vida. Bem? Vamos orar então. Quem quer falar mais alguma coisa? Imagina, ficou preocupada agora, hein? Imagina, o céu é mais real do que nós imaginamos. Nós vamos nos surpreender. Maravilhosamente nos surpreender. Glória a Deus. Comece a se acostumar aí com a cultura celestial. Vai adquirindo como é que fala? Uma amplitude, né? Dessa percepção aí de que tem uma cultura celestial e nós temos que largar essa daqui. Verdade lá, né? Ruas de ouro, um trono para você ir lá adorar a Deus, ou a sua casa, a sua mansão celestial. Aí você sai da sua casa e encontra com os irmãos, vai na outra casa. Tem a casa do Pai, a casa de Jesus. Depois a gente conta mais sobre isso, é bem interessante. E por que Deus fez uma casa para ele? É mais interessante você saber ainda. Por que Jesus fez uma casa para ele? Nós temos uma casa. Porque Deus é família, é coração, ele quer estar junto. Ele não queria ser um bicho etéreo para fora do universo, não. E o universo foi criado por ele, para
para ser a habitação dele. A casa dele vai ficar cheia, vai ter a turma lá, que vai visitar lá, tomar café com Jesus, com o Pai. Tá bom? Deus abençoe a todos. Quem vai orar? Vai ser de uma forma celestial, né? Bem mais ampla do que aquilo que a gente está falando com palavras. Amém? Glória a Jesus. Tenho essa alegria, gente, de morar no céu, de ter uma cultura celestial, uma vida celestial, para você ter esperança, porque agora nós vamos enfrentar muitas tristezas, muitas angústias, e nós precisamos guardar aquilo que nos dá esperança no coração, que é essa alegria, para a gente ter força para resistir. Não fique pensando nesse céu agostiniano lá, que todo mundo fica o dia inteiro adorando e não faz mais nada. Tá? E que ninguém fica só ao redor do trono, não tem cidade, não tem casa, não tem nada, é só aquela luz etérea, aquela fumaça lá, vindo não sei de onde. Não, pense nisso não, pelo amor de Deus, senão você vai ficar deprimido quando tiver que enfrentar as lutas que está vindo aí. Tá? Pense no céu como uma cultura, uma coisa cultural, com supermercado, com teatro, com observatório galáctico, com as avenidas, com gente andando para lá e para cá, gente se cumprimentando, se abraçando, fazendo coisas importantes, com profissões, né, artífices, né, artesãos, trabalhando com pedras preciosas. Pense assim, pense dessa forma aí, tá bom? Para se desprender desse mundo aqui. Pode falar, pastor João. O senhor tem certeza que é assim? Não vai ficar com harpa aí, cantando aí nas nuvens, não? Toda a eternidade? Não, tenho certeza. Não, se eu ficar com a harpa nas nuvens, pode ser que eu canse, né? Eu tenho que ficar com o braço assim. Se o senhor quiser, eu faço a oração de encerrar aqui. Pode falar. Pode fazer, pastor. Vai ser muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. Pode ser. Meu Senhor, meu Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por compartilhar o teu coração aqui conosco. Cada vez mais a gente aprofunda e conhece o Senhor mais, os teus planos maravilhosos. E que agora esse tópico de onde o Senhor criou, o tópico, né? O tópico do céu, cada vez falado mais aqui, e me levou até a ver o que foi escrito para mim, que o Senhor enviou para mim já há alguns anos. Estou lendo aqui, que fala realmente de onde estamos indo. O Senhor falou, olhe para o lado certo e se alegre. Olhe menos para o mundo e comece a contemplar mais os céus. Passando o tempo na minha presença, descanse junto a mim, passe mais tempo junto a mim, descanse junto a mim, descanse sempre em mim. O Senhor tem criado planos maravilhosos para todos nós que vão, Senhor. Não, o mundo tem sido ensinado pela tua igreja que tudo é baseado em obras para ver o Senhor, isso é uma mentira. Só tenho mostrado isso essa semana, quando eu vi 50 mil pessoas juntas me adorando. Eu peguei outros vídeos, um avivamento, 700 mil pessoas adorando o Senhor. 700 mil. E levou a gente a um conhecimento mais profundo do teu amor com a humanidade. Quem não tem problemas nessas pessoas? 50 mil, 700 mil, 60 mil, esses avivamentos acontecendo ao redor do mundo, Senhor. Mas a tua igreja tem ensinado que para ver o Senhor e ir para o céu tem que ser bonzinho. Isso não está escrito na Bíblia. Está escrito sim, em dar o coração ao Senhor. E no mais o Senhor faz, aqui ou na eternidade com o Senhor. Aqueles que estão no Senhor com o coração sincero, vai chegar no céu, de um jeito ou de outro, mas vai chegar lá. Esse céu que o Senhor tem criado, que é cheio de alegria para todos
Os anjos têm escrito cada sentimento, cada pensamento lindo, está tudo por escrito e vai ser tudo feito e concretizado no céu. O tipo de caso, o tipo de alegria, as coisas que gostamos de fazer, vai ser todo tipo de situação vai ser feito de acordo com o desejo do nosso coração, das coisas que gostamos. Aqueles que amam a floresta, os casos servem nas florestas, aqueles que amam as praias, né? Ou vai ter mais de uma, né? É a cidade de ouro, que é a cidade do Senhor. A mente humana não consegue captar esse amor, Senhor. Ela não consegue captar um amor de um Deus dessa forma. Então, foi pregado para todos nós até que nós temos que ter essa batalha enorme, porque os caminhos são curtos, não sabem pregar a tua palavra, assim. Isso é para coração com atitudes do Senhor. Olha só, 50 mil pessoas. Aprendi tanto sobre o Senhor. 700 mil pessoas, todas juntas cantando e dando louvor ao Senhor. E essas pessoas são perfeitas perante o Senhor. E a partir do momento que ela ama o Senhor, a nova aliança desceu sobre elas, se tornaram perfeitas perante o Senhor. Os pecados de 700 mil pessoas foi tudo removido deles. Porque esse teu amor é a garantia àqueles que têm o coração no Senhor vão ser salvos por toda a eternidade. Porque é isso que o Senhor quer? Ensina então, Pai, a dar essa liberdade para as pessoas. Pois há muitos que sofrem em amar o Senhor, que foram pregados para eles, que eles têm que ser bonzinhos, que o Senhor não vai ouvir eles se eles não forem. Nada do coração é considerado, Senhor, só obras. Isso é contrário às Escrituras e contrário ao Senhor. E o Senhor está mostrando isso agora para a tua igreja, nesse final de tempo, Senhor. E é muito para muitas pessoas, muitos deixaram de andar comigo, está tudo por escrito. Todo que nele crê está salvo. Obrigado pelas aulas aqui do pastor Lucas, que eu tenho trazido ele, colocado no coração dele, levantado, o pastor Lucas levantado as ovelhas aqui para ouvir e aumentar nesse conhecimento de amor que o Senhor tem dado, pastor Lucas. Quem não sente as palavras do Senhor saindo pela boca do pastor Lucas com amor, quem não sente isso? Porque é o Senhor falando, enriquecendo os seus filhos ao redor do mundo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito, muito obrigado, Senhor. Estamos na beira do brotar do Senhor. Gostaria de pedir, Pai, ao Senhor que o Senhor abençoasse agora todos que vão ouvir esse vídeo, todos que estão aqui presentes, as famílias deles, os amigos deles, todos estão salvos, Senhor. Essa é a tua alegria. Essa é a tua alegria. Por causa de um amor de uma pessoa, a família e os amigos estão todos salvos, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. O navio afundou, todos naquele navio, todos aqueles desconhecidos, todos aqueles que amavam outros deuses, foram todos salvos, por causa de Paulo. Continue ensinando para nós esse amor, Pai, que nós não sabemos. Nós não sabemos, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com meus irmãos. Um dia estaremos todos juntos, muito em breve, pela tua presença, o teu sorriso nesse momento. Muito obrigado, Pai, pelo teu Espírito fluindo aqui em nós. Em nome de Jesus, Pai, abençoe então todos aqui, pastor Lucas, Andrés, todos aqui, Senhor, e aqueles que vão ouvir ao redor do mundo. É grande o teu amor com todos, Pai. Como o Senhor mesmo tem falado para os profetas aqui. O Senhor faria tudo de novo. Largar o teu Pai, largar a tua glória, descer aqui, sofrer, ser cuspido, batido, cortado, pregado na cruz, sofrido por uma pessoa só. Uma pessoa só. O Senhor disse que o Senhor faria tudo de novo. Esse é o teu amor.
Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por o Senhor nos ajudar. A batalha está difícil por nós, mas aqui estamos em Tua graça, Tua proteção. Esse medo que já é um derrotado, está morrendo de medo dos Teus filhos levantando, morrendo de medo, correndo, escondendo nos lugares, querendo passar susto nos seus filhos, para eles pensarem que ele é alguma coisa. Não é nada, um derrotado, um cortado em pedaços. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Tua alegria, em estar aqui com todos nós. Ajude-nos a nós, então, a seguir a nossa caminhada, assim como o Senhor acabou de falar para nossa irmã, já falou várias e várias vezes. Eu não quero que você tenha medo. Várias e várias vezes. Eu não quero que você tenha medo. Porque quando você tem medo, a gente não está reconhecendo o Senhor como Deus e supremo de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Ajude-nos, então, a seguir as Tuas palavras. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui. Desejamos ao Senhor uma boa noite, aí no céu. O Senhor durma e fique muito obrigado pelo trabalho que o Senhor tem feito em todos nós e nossas famílias. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Abba. Obrigado, Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Deus que abençoe a todos. Amém. A irmã Ana Bolena Aguiar. Irmã, você está em qual grupo aí? Eu só queria que você soubesse o seguinte: amanhã não tem aula aqui, tem reuniões de oração às 18 horas, 21 horas, mas na quinta-feira voltamos ao mesmo horário, 8 horas, tá? São terças e quinta que nós fazemos o estudo agora do Apocalipse, tá bom? Então fique atento, você entrou pelo link, procure o link na quinta-feira também, é o mesmo link, você pode copiar e colar esse link aí, que é o mesmo, tá? Eu só atualizo a data e a chamada, tá bom? Eu não sei qual o grupo do WhatsApp você está, se é do Telegram, mas seja bem-vinda, tá bom? Independente de onde você vem. Ah, Deus te abençoe. Vou parar aqui então a gravação, a hora do recreio, todo mundo pode ficar conversando aí. Boa noite, queridos. Boa noite, Deus que abençoe, pastor João. Obrigado por tudo.